Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantas vezes na nossa vida nós somos levados a acreditar que nós somos obras do acaso, né? Que nós não temos um propósito, que muito se fala, né? Sobre propósito, sobre missão, sobre ter um plano, e às vezes a gente pensa, eu não tenho um propósito, eu não nasci para algo específico, eu não tenho, né, um plano específico para minha vida. Quantas vezes a gente é levado a acreditar nisso, que nós somos obra do acaso, que nós estamos aqui por acaso, que nós simplesmente existimos, mas não é isso que a palavra de Deus diz aqui. O Senhor está dizendo, porque eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho a vosso respeito, e são planos de paz, são planos de bênçãos, não são planos de mal. Então, mesmo que às vezes você tenha sido criado, tenha nascido ouvindo seus pais ou qualquer outra pessoa dizer, você veio por acaso, eu nunca te planejei, eu nunca te desejei, né? Não era nem para você ter nascido. Quantas vezes a gente escuta isso, ou talvez você já ouviu isso ao longo da sua vida, ou você sabe da sua história, sabe que você não foi planejado, que você não foi desejado, e às vezes isso fica ecoando na nossa mente, fica ecoando no nosso coração, como se isso fosse uma realidade a nosso respeito, como se nós estivéssemos aqui de intruso, né? Como se a gente fosse obra do acaso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem um plano sobre nós, que o Senhor tem pensamentos sobre nós. Então, você não é obra do acaso. Mesmo que os seus pais não tenham te planejado, mesmo que os seus pais não tenham te desejado, o Senhor, o autor da vida, te planejou, te escolheu, decidiu que você estivesse aqui, estabeleceu um propósito para a sua vida, né? A palavra de Deus diz que Ele tem planos, que Ele tem pensamentos sobre nós, que Ele tem pensamentos ao nosso respeito. Olha que coisa tremenda, o próprio Deus, Ele pensa, Ele alinha, né? Ele planeja a nossa vida. Assim como nós, né, como pais, quando nós temos os nossos filhos, nós depositamos expectativas em relação a eles, né? Nós fazemos planos sobre os nossos filhos, com os nossos filhos, né? Nós dizemos, meu filho, estuda, meu filho, segue por esse lado, meu filho, faz isso. A gente instrui, a gente direciona, porque a gente ama, porque a gente quer o melhor e a gente se esforça, né, para conseguir fazer o melhor, para conseguir cumprir o plano que às vezes nós mesmos estabelecemos sobre a vida dos nossos filhos. Então nós, como pais, como falhos que somos, nós temos expectativas, nós temos planos em relação aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai Celeste, né? Quem dirá o nosso Deus? Ele tem planos sobre nós, e o melhor de tudo é que Ele tem todo o poder para executar os planos, para trazer na nossa vida aquilo que Ele mesmo traçou, aquilo que Ele mesmo planejou. O que a gente precisa é entender os planos do Senhor, é estar de acordo com a vontade dEle, é procurar entender qual é o plano, qual é o propósito dEle na nossa vida e seguir esse plano, esse propósito perfeito, inicial, que o Senhor tem ao nosso respeito. E nós sabemos que o plano de Deus é de paz, é de bênção, né? É de nos fazer prosperar. Então a gente precisa estar alinhado à vontade de Deus. Então a gente compreende, a gente entende que nós não somos obra do acaso, que o Senhor planeja, que o Senhor tem planos, que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. Então todas as vezes que o inimigo tentar falar, ou todas as vezes que o inimigo usar alguém para dizer, não, você está aqui por acaso, não, vai deixando a vida levar, né? A gente está aqui para ir vivendo um dia após o outro. Não, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Você não está aqui à toa, você não nasceu em vão. O Senhor estabeleceu
um plano, um propósito a seu respeito. E a gente precisa conhecer, e a gente precisa viver, e a gente precisa estar em harmonia com o nosso Deus para a gente compreender tudo o que Ele tem e para a gente cumprir tudo o que Ele tem a nosso respeito. Então a gente vai entender que nós não somos obra do acaso, que a gente não foi fruto, né, de algo indesejado, de um problema, né, que nós não somos um problema, que nós não somos um tropeço, que nós somos abençoados pelo Senhor, escolhidos por Ele, planejados por Ele, desejados por Ele, para cumprir um propósito, uma missão, um alvo que Ele mesmo estabeleceu para nós. Então que a paz do Senhor, que o entendimento do Senhor inunde a sua mente e quebre esses sofismas e quebre esses enganos, essas mentiras que tantas vezes o inimigo lança sobre nós e nos aprisiona e nos impede de crescer, nos impede de prosperar e nos impede de romper, porque a gente acaba acreditando nessas mentiras do inimigo, a gente acaba acreditando nesses enganos do inimigo e a gente acaba se fechando para um futuro lindo, né? Para planos lindos, para projetos lindos que o Senhor tem para fazer através de nós. A gente acaba se fechando porque a gente acaba acreditando nesses enganos do inimigo. Então eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus, esses enganos vão cair por terra. Você vai compreender que o Senhor tem planos ao seu respeito, que o Senhor tem pensamentos ao seu respeito, que você foi gerada, às vezes não com um propósito para os seus pais, não por um planejamento humano, mas por um planejamento divino, por algo que o Senhor planejou, né? E Ele quer estabelecer e Ele quer fazer cumprir na sua vida. Então que você creia nessa palavra, que você viva de acordo com o que a palavra de Deus diz e que todo engano na mente e que todo sofisma caia por terra em nome de Jesus e que a gente viva os planos perfeitos que o Senhor, que o próprio Deus pensou e estabeleceu a nosso respeito. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.